Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de iniciarmos aí o episódio de hoje, gostaríamos de convidar todos vocês para que nos acompanhem lá em nossas redes sociais. Se você está ouvindo esse episódio aí pelo Spotify, por exemplo, marca nós lá no Instagram, tira uma foto aí que tu tá escutando o podcast Agro Depende, que tá escutando esse episódio, e marca nós lá no Instagram que a gente vai estar repostando aí também todos vocês. A gente convida também que você indique esse episódio para algum amigo, para algum colega. Aqui você já sabe qual vai ser o tema aí que vai ser desse episódio. Então, se tem mais alguma pessoa aí que interessa esse tipo de assunto, pega e envie para essa pessoa, envie para esse colega, para algum produtor, para fazer com que essas informações cheguem cada vez aí em mais pessoas. Quando ouvimos falar em produtos biológicos, a primeira empresa que nos vem à cabeça é a Simbiose, a primeira em tecnologias microbiológicas, com formulações inéditas e isolados próprios, trazendo soluções tecnológicas para nutrição e proteção das culturas, tanto da parte aérea quanto no solo. Estando na vanguarda da pesquisa e inovação, com formulações que dispensam refrigeração, além de lançar tecnologias em parcerias com empresas como a Embrapa, transformando a agricultura brasileira e mundial, com mais eficiência e sustentabilidade. A vida pede sim, o agro pede simbiose. Iniciando então aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e um profissional que já faz parte quase, a gente pode dizer assim, do podcast Agro Depende, né? Glauber, se apresenta para quem ainda não te conhece. Olá, meus amigos, sou Glauber Renato Stirmer, estou como pesquisador em entomologia da CCGL Tech em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Até com o Glauber, a gente estava contando antes quantos episódios ele já tinha feito conosco, né? Esse é o quarto episódio, sempre falando sobre essa questão de entomologia, já falando sobre todas as pragas do milho aí, sobre a falsa megideira e resistência às pragas do sistema como um todo também, a questão do manejo de percevejos e trips, e hoje falar sobre um assunto aí que o Glauber já vem estudando há muito tempo, vem também fazendo e desenvolvendo todos os mapas aí, junto com a rede técnica cooperativa, né? Então, dentro do Smart Coop, para a gente ver sobre a questão da cigarrinha, né? O Rio Grande do Sul, a gente sabe que é um dos estados que mais tem problema de cigarrinha, principalmente na região que eu sou natural, que o Eduardo tá, né? Que é a região noroeste, que teve grandes problemas esse ano com a cigarrinha, e também o aparecimento aí de uma nova espécie de cigarrinha. Então, a ideia é a gente conversar sobre um pouco de tudo que está vindo essa questão, os novos manejos, as questões para a gente conseguir ter um melhor controle dela e também para fazer toda essa predição, entender melhor como a gente vai controlar ela, né? Então, vindo para a primeira pergunta aí, uma prosa nossa aí, Glauber, uma coisa que vem bastante, que pelo menos eu agora, ainda mais que eu tô de fora, acabo não acompanhando tanto, né? Por que a cigarrinha ela continua crescendo tanto a incidência? Porque a gente foi ver vídeos e tudo que o pessoal tava mandando esse ano, principalmente na região noroeste, parecia enxame de abelha quase, tanto cigarrinha, né? Cassiano, exatamente. A gente, desde 2020 que a cigarrinha adentrou o Rio Grande do Sul, falando sul do país, né, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, essa última safra, né, que estamos aí iniciando, está sendo a pior situação. Tá? A gente teve uma ocorrência significativa em 21, ela aumentou em 22 e, podemos dizer, triplicou, quadruplicou, realmente foi uma situação caótica. A pressão populacional, basicamente, do final de julho e o mês de agosto. Tá? Muito associado a vários fatores, né? Dentre eles, não podemos deixar de falar a questão climática, né, Cassiano? Tivemos praticamente um inverno muito ameno, pouca geada, umas geadas pouco significativas, e aí a população que foi multiplicada no milho safrinha, aguardou a chegada do milho safra e migrou. Tá? Então teve uma grande migração para esses milhos das primeiras semeaduras no estado, provocando aí populações elevadas, e aí a questão que nenhum manejo foi realmente efetivo, né, tendo uma reinfestação muito rápida, e assustou realmente os produtores, né, mostrando aí o tamanho potencial de dano. Claro que muitos desses danos ainda a gente vai ver nas próximas semanas aí no decorrer do desenvolvimento da planta de milho. Uma outra questão, tem aqueles mapas, né, que vai mostrando a população de acordo com o monitoramento que vocês vêm fazendo também, que faz uma análise histórica. Então, mostrando, por exemplo,
se eu não me engano, lá em 2021, 2022, né, e mostrando as curvas de progressão ali de quanto a praga está cada vez mais presente, aumentando de um ano para o outro. E a gente nota sempre um pico que provém lá do safrinha. Então, a gente tem uma grande quantidade agora nesse ano, mas quando passa pelo safrinha, ela aumenta a quantidade e vem numa grande quantidade maior já para o safra, digamos assim, né? A tendência, pelo que vocês têm acompanhado, é sempre estar crescendo daqui para frente. A gente vai vai normalizar em algum momento, vai parar de crescer pelo que está sendo acompanhado agora, porque a questão principal é a dificuldade que está sendo para conseguir controlar, principalmente nos lugares que são os primeiros a plantar, que a gente encontra aí 5, 6 cigarrinhas por planta quase, e uma reentrada muito curta também. E a questão do frio que tu comentou, né? Até teve umas palestras que tu comentou sobre temperatura, que precisaria quase de uma temperatura de menos 5 graus quase para a cigarrinha realmente morrer com o frio. E aí vem toda essa dificuldade. A gente não teve um inverno tão frio, digamos assim, né? Até nem a ponto de formar geadas, e mais a questão do crescimento populacional dela e o quanto ela está adaptada à nossa região, né? Exatamente. Então, Sebastiane, para nós comentar sobre esse assunto, vamos mostrar os dados da nossa rede de monitoramento de um ponto amostral para trazer esse histórico, né? Para basicamente falar embasado em relação a dados, né? Porque às vezes você comenta tanto, mas recebi por WhatsApp uma imagem, será que realmente é essa situação? Então aqui, pessoal, a gente tem a população de junho a final de maio, né? A gente pega esse período pensando basicamente aí da posição da semeadora de milho safra e safrinha. Então eu vejo que na condição de 21, 22, quando a gente iniciou a nossa rede de monitoramento, no ano de 21, tivemos uma condição de inverno até considerável, a população esteve presente, mais baixa, depois declinou, e tivemos o pico populacional ocorrendo aí final de janeiro e início de fevereiro. Quando nós vamos para 2022, já tivemos um cenário que os primeiros milhos semeados no final de julho e início de agosto, já tivemos uma população maior, tá? Já demonstrando essa sobreposição da população do milho das cigarrinhas na população safrinha, do milho safrinha, migrando para o nosso milho safra. E na condição 23, 24, realmente, olha só, tivemos uma população extremamente elevada, mais de 750 cigarrinhas numa semana capturada, o dobro aí dos picos populacionais na condição de safrinha. Então, realmente, essa é uma condição de um somatório de fatores. Um deles é a nossa Ponte Verde, então, infelizmente, regiões onde nós temos muito milho, milho sobre milho, milho safra, milho safrinha, menores áreas, onde o manejo é muito heterogêneo, um produtor aplica mais, outro menos, um investe mais, outro menos, acaba favorecendo essas populações de pragas. Vale lembrar que o mês de julho, aqui na região sul, foi o mês mais quente desde 91. A média ficou 1,5 grau acima da média histórica. Isso para a população de insetos é extremamente danoso, tá? O que favorece a população de praga a aumentar significativamente a pressão. Então, todos esses fatores culminaram ao aumento populacional. E além do aumento populacional, estamos falando numa questão de também uma maior infectividade, o que eleva o risco potencial. Em cima dessa população que sobra do safrinha, normalmente ela já está bacterífera, né? Já está infectada. Isso se comprovou com alguns resultados de infectividade, onde que a gente coletou, aqui de Cruz Alta, coletou de uma área de 13 de maio, onde que desde que a gente iniciou nossa rede de monitoramento também na análise de infectividade, tivemos pela primeira vez essas duas amostras positivas para todo o complexo. Então aquela população estava com fitoplasma, espiroplasma e um raiado fino. Normalmente positiva para 1 ou para 2 complexos de enfesamento. Então mostrando que realmente tivemos um período que a população estava realmente elevada. Claro que agora, com toda essa chuva, tá, com a questão climática desfavorecendo a praga, o aumento da área de semeadura de milho, tá, e o manejo reduziu, podemos assim dizer, drasticamente a população, mas ela ainda está presente numa menor população. E aí é importante, né, Eduardo e Cassiano, relembrar que agora é o momento de não baixar a guarda, principalmente nas áreas que está o milho mais jovem, que não passou por essa pressão populacional, para manejar, evitar perdas potenciais. Infelizmente, as regiões que tiveram essa população maior, a gente entende que mesmo com o manejo vai ter perdas. Aí, claro que tem que entender a pressão,
a tolerância genética, mas perdas significativas assim na cultura de milho, porque realmente a população era extremamente elevada. Sobre a questão, a gente vai pegar até a parte genética que tu comenta do milho. Hoje os milhos que a gente teve estão vindo, claro, um pouco mais resistentes, dependendo também a qual deles, né, qual genética, mas eles estão vindo já com uma certa resistência maior ou ainda isso não está acontecendo, não teve como é que eu posso dizer, uma troca de materiais de híbridos mais resistentes ou não teve? Cassiano, infelizmente, na teoria, né, ela não está batendo com a prática, né? Porque existe sim um comentário de todo o melhoramento genético guiar para uma tolerância, né? Ter híbridos com um grau de maior tolerância, mas o mercado ainda vê lançamentos de produtos com nível de sensibilidade elevado. Tá? Claro que tem também, entendemos que é um processo moroso, né, para você, no processo de melhoramento, direcionar agora para o importante problema que é o complexo de enfesamento. Tá? Mas existe uma questão muito nebulosa nessa questão, Cassiano, porque esse é um ponto. Estamos ainda lançando híbridos com baixo grau de tolerância. Segundo ponto, o posicionamento, e isso me coloco no meio, porque a gente também, como pesquisador, direcionava que os híbridos de menor grau de tolerância devem ser semeados numa condição com potencial menor do risco de cigarrinha. E aonde que era até então o potencial menor de problema? Em julho. Tá? E infelizmente, nesses últimos 2 anos nessa região, foi o pior cenário. Quem semeou mais tarde, claro que daí ele não é que ele semeou mais tarde porque ele esperou, porque a região é mais fria, tá? E aí tende a ter uma semeadura mais tardia. Tá? Mas nessas regiões, então, infelizmente, até um questionamento, né? Qual que vai ser o posicionamento, então, das empresas? Nessas regiões vão tirar o posicionamento, por exemplo, de híbridos com menor grau de tolerância? Porque até então, assim, na teoria, seria até 15 de setembro a semeadura de híbridos com um grau de suscetibilidade maior. Mas não, isso não é verídico para a região, por exemplo, norte e noroeste do estado e algumas regiões aí, mais pontuais em outros locais do estado, que vão semear antes. Então, tu vê que é um ponto aí de ser discutido, essa questão de tolerância genética e aonde que tu vai posicionar esses híbridos. Tem uma questão também a respeito do manejo em si que pode ser feito para minimizar o aparecimento, até a presença e a pressão dessa praga na lavoura. Alguns deles vão desde a questão da ponte verde, né, que poderia estar sendo cuidado. Nessa região, principalmente, a gente tem um grande problema que tem milho o ano inteiro, né? Alguns dias atrás a gente estava andando para aquela região ali perto de Tuparandi. A gente falou que ali é um metaverso praticamente, né? Que era julho praticamente e tinha trigo para ser colhido, tinha milho sendo plantado, tinha milho pendoando, tinha milho pronto para colher, tinha assim, ó, se tu imaginar de cenário acontecendo ao mesmo tempo, tinha, né? E dentro daquela condição, o que a gente imagina? Que o ideal seria ainda que, ou parece pelo menos, que no safrinha o pessoal parece meio que se descuida, porque se tivesse todo mundo fazendo talvez o manejo que já viesse do safrinha, possivelmente a gente teria uma pressão menor quando entraria com o safra, porque então agora mesmo que tem uma pressão grande, todo mundo aplica, né, digamos assim, e talvez um dos pontos, né, que quando a gente fala em dispersão da praga, por exemplo, as primeiras áreas plantadas, uma pressão gigantesca, agora todo mundo começa a plantar milho e parece que a cigarrinha ela vai se distribuindo, podemos dizer assim. Daí tem 2 fatores, ou o pessoal tá controlando bem nas primeiras áreas que aparece, que sim, todo mundo tá mais preocupado, e ao mesmo tempo vai aumentando a área, e aí tem toda a questão da dispersão da praga, que poderia ser um dos fatores dela não ficar mais tão concentrada, né? Ela vai sempre buscando áreas mais novas para estar se alimentando, talvez, e aí favoreça com que se disperse mais e não fique mais tão concentrado como é nos primeiros dias ali, nas primeiras áreas plantadas. Exatamente, Eduardo. A questão de efeito concentração ou efeito diluição é muito claro em cigarrinha do milho. Por isso que um dos fatores de manejo ou de orientação aos agricultores é que ele não deve ser o primeiro a semear milho na região. A gente até brinca, né? Se você não se dá com o teu vizinho, deixa ele semear primeiro o milho, né? Acredito que deveria ter um efeito de concentração da semeadura, basicamente para ter esse fator de diluição, Eduardo. Então, sim, esse é um dos principais fatores da diluição também da praga. Então, você consegue ter um benefício
maior do manejo. Vai ser visualmente melhor, que vai diluir, né? Vai ter uma população menor. Obviamente, nessas primeiras áreas, e ainda mais nesse cenário, obviamente a gente não quer aqui penalizar ou achar culpados, mas quem semeia milho safrinha tende a investir menos. Tá? Esse é um quesito. Tende a ser produtores menores. Tá? Então, você tem, quanto mais, Eduardo, tu ter essa mescla, essa heterogeneidade de épocas ou idades do milho, melhor é para a praga. Tá? Então, ela vai sempre estar pulando para o milho mais jovem. Tá? E aí, depois, ela vai migrar para o milho safra, que é o milho de maior investimento, é o nosso carro-chefe aqui no estado. Tá? Aí, você acaba tendo essa janela inicial, uma maior pressão. Tá? Depois, você tende a ter uma normalidade, vamos dizer assim, uma pressão presente, mas uma normalidade. E aí, a partir agora de outubro, depois a população volta a crescer. Tá? E aí a gente precisa entender qual que vai ser o tamanho do problema. Né? Agora na safrinha vai ter, né, mas o grau de aumento populacional dessa praga. Né? Até eu vejo a questão da cigarrinha, como até comentei antes, né? A questão, se tu vai pegar, muitas vezes tem um vazio sanitário, muitas vezes, da cultura do milho, né? Porque ela é muito parecida, vamos dizer assim, a possibilidade de controle com a própria ferrugem. Claro que uma é um fungo, outra é um inseto, mas o que eu quero dizer é que é parecido porque não adianta tu fazer o controle só na tua lavoura, que o teu vizinho, se ele não fazer o controle, o outro vizinho, ou enfim, toda uma região, se toda aquela região, muitas vezes todo estado ou vários estados não fizerem o controle e o cuidado, tu vai ser penalizado. Ou algumas regiões que plantam primeiro, como foi o exemplo ali da região noroeste, principalmente na costa do Uruguai, que plantam primeiro esse milho, eles vão ser penalizados, por causa que vai ter toda aquela pressão e vai acabar acontecendo aí. E daí a gente tem mais um fator que pega toda a região sul, que é toda a parte de milho safrinha, que a maior parte faz para botar silagem, né? Para a questão da produção leiteira, que é muito forte nessas regiões, e que muitas vezes é o que inviabiliza até uma própria produção da própria silagem posteriormente, né? E também de toda a produção de grão, que é o forte da safra. Então, é uma questão que, às vezes, levanta, né? Até a gente sabe que já foi iniciada uma conversa disso, que nem tu comentou antes conosco, dificilmente vai acontecer, mas é algo interessante a ser pensado, porque realmente, além de não investir, né? Porque não investe porque pode perder, começa por ali. Ainda tu tá desfavorecendo as próprias pessoas que estão fazendo safrinha, que muitas vezes elas vão querer fazer a safra também, onde tu vai ter uma melhor qualidade, pegando a silagem como exemplo, de grama, silagem maior quantidade, melhor qualidade, e também vai estar penalizando uma boa outra parte que só produz grãos, né? Então é uma coisa também que, não sei a que pé está isso, mas é algo que está sendo conversado também, né? Se discute, Cassiano, mas ainda eu vejo muitas ações não alinhadas. Tá? Cada órgão está fazendo seu movimento. Nós, como sistema cooperativo, buscamos aproximar dos órgãos, não tivemos efetividade, mas vamos dizer assim, tivemos essa tentativa e entendemos que precisamos unir as ações. Né? Verifiquei na região aí noroeste e a gente foi apoiador de alguns sindicatos fazer ações, mas é importante, mas precisa ser ações mais regionais, como você falou, estaduais. Nesse caso, pelo menos o Rio Grande do Sul e Santa Catarina deveria se unir em prol do cultivo de milho, da cultura do milho, que é de suma importância, principalmente também ela tem um fator de subsistência, e esse produtor é o mais afetado, infelizmente. Tá? Então, realmente, quando o fator climático não faz o seu trabalho, piora a situação, é o que a gente está vendo. Tá? Porque tem essa ponte verde, precisa sim manejar milho tiguera. Tá? Então, esse é um dos pontos que fica um pouco mais na alçada, né? E basicamente, quando nós falamos de cigarrinha, temos que lembrar que temos o inseto e temos o vetor e a planta. O vetor está ou na planta de milho, né, ou no inseto. Então, a planta de milho, quando você tira do cenário, você também está reduzindo a efetividade de populações migrantes. Né? Sim. Até entra a questão nessa parte, tanto no inseto quanto na planta, que também tem outros hospedeiros, né? Tantos hospedeiros, vamos dizer assim, para a própria cigarrinha se manter viva no inverno, caso não tenha o milho. Porém, se só ter aquele hospedeiro, ela se manter viva e não ter um milho, vamos dizer assim, para ela infectar posteriormente ou se alimentar, ela basicamente vai morrer, né? Então, vai morrer e a prole dela não vai ter aquele problema. Então, o maior, para não falar problema de novo, o maior BO, né? Que tem é tu ter a planta lá infectada e vai vir essa nova prole, que ela não nasce com
infectada, ela vai ter que ir lá se infectar para depois ir pro restante, né? E foi essa parte que tu comentou que em julho, devido à alta incidência de milho e grande quantidade de cigarrinha, na largada já tava tudo quase infectado com tudo, né? Hoje, só mais um ponto, que tem esse tempo também de incubação, digamos assim, né, tanto da bactéria quanto do vírus, por exemplo, ali na própria cigarrinha, como também na planta do milho. Talvez a gente comentar quanto tempo leva isso, porque às vezes na cabeça do produtor a cigarrinha chegou lá na lavoura, já contaminou o milho, e amanhã a cigarrinha que vai chegar lá vai se contaminar já também. E às vezes tem um tempo de incubação tanto na planta do milho, quanto também na própria cigarrinha, para ela poder retransmitir isso para frente, né, digamos assim, repassar. E outra questão sobre o monitoramento daí. Vocês fazem o monitoramento na cigarrinha, mas é feito também acompanhamento diretamente nas lavouras para saber se já tem lavouras infectadas, como é que tá esse grau, porque isso já é um termômetro de calor, digamos, para a gente saber se as novas cigarrinhas que estão chegando já vão ter um potencial de estar contaminada para as próximas áreas, né? Perfeito, Eduardo. A questão o Cassiano também pontuou muito claramente, né, que não há transmissão transovariana, né? Então, cada ciclo o inseto vai precisar se alimentar de uma planta contaminada, né? E aí vai ter o processo que nós chamamos de aquisição, latência, né, e inoculação. A aquisição são algumas horas de alimentação, a latência são dias. É diferente o número de dias para cada fitopatógeno, né? Mas podemos falar em 3 a 4, 7 a 8 dias, dependendo do fitopatógeno. E aí sim, a inoculação são minutos. Tá? Mas veja que fator importante, né? Se você tem um início da semeadura do milho, né, limpo, né, na região próxima, não tem milhos infectados, normalmente populações migrantes de longa distância, elas estão sadias. Né? Então você ganha algumas semanas aí desse processo, né, até ela ficar habilitada a contaminar. Porque uma vez habilitada, aí ela transmite, é diferente de pulgão, né? Ela transmite, persistente e propagativa, que nós chamamos. Ela vai transmitir durante toda a sua vida. Então, por que o fator de sobra de cigarrinha do safrinha amplifica o problema no safra? Porque essa cigarrinha ela já está habilitada. Então, ela chega pronta. Tá? Ela não tem mais não tem a necessidade de aguardar alguns dias. E chega pronta quando? No momento mais suscetível do milho, que é o estágio inicial. Então veja que tudo soma para você ter uma maior problemática. Respondendo ao teu questionamento em relação a nosso monitoramento, a gente vem ampliando o monitoramento lá no estado com a avaliação de população e a gente coleta em alguns momentos, em alguns locais, para a infectividade dos insetos. Em relação a plantas, a gente faz poucas análises, Eduardo, mas assim, basicamente, quando a gente vai para a planta, aí a gente não fala assim se ela está infectada ou não. Basicamente, aí o maior problema é a questão do grau, né? A carga de bactérias. Infelizmente, a gente pode dizer que a tua região, possivelmente, 99% das lavouras estão contaminadas. Tá? O que vai aumentar ou diminuir o tamanho do pepino lá no final, da perdas, é a carga. É a quantidade de bactérias que foi para a planta, somada à tolerância genética. E como você mencionou, nós também temos um período de incubação e desenvolvimento das bactérias e o vírus na planta. Que a bactéria demora algumas semanas, o vírus de 7 a 10 dias, para mostrar sintoma visual. Então, isso também. Então, tu imagina, quando você casa uma infecção mais cedo, uma carga mais cedo, dá mais tempo para essa bactéria se envolver, mais danos potenciais na fisiologia, ali na questão do entupimento dos vasos, mais impacto na produtividade da planta de milho. Tá? Isso é nítido que normalmente, por exemplo, em plantas chicueras, você visualiza o milho em V4, V5 totalmente já enfesado, né, com sintomas visuais das plantas. Que normalmente na lavoura você demora mais para ver. Por quê? Porque teoricamente, né, você teria que ter uma contaminação, uma carga mais tardia. Que daí vai só aparecer sintomas normalmente no período reprodutivo quando muda a relação fonte-dreno ali da planta, que começa a carrear para a espiga, né? Hoje pensando nessa dinâmica da praga, né? Pensando até mesmo nessa nova cigarrinha que tá chegando, vai mudar alguma coisa pensando na questão de manejo? Por exemplo, ela vai
porque é uma nova espécie. O que isso complica, né? O que muda? A gente sabe, nas notícias, quando saiu, ela mostrava que ela tinha uns hospedeiros, não sei se são hospedeiros diferentes do que é na cigarrinha normal, ou ela tem um grau de propagação diferente, ou o que muda realmente, assim, nessa nova cigarrinha? Eduardo, assim, basicamente, primeiro ponto, a gente foi o segundo relato em nível nacional, né, a gente encontrou aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente ainda está na questão de visualizar, encontrar ela, né, já está dispersa aqui no estado. Não temos ainda uma população elevada, né, hoje, dentro da alta população de cigarrinha, ainda que predomina é Dalbos, tá? Mas, obviamente, a gente está atento para entender, né, o quanto que Leptodelphax maculigera, né, a cigarrinha africana, vai impactar no nosso cenário de milho, no nosso manejo. E como, então, é muito ainda incipiente, muito novo para nós, a gente busca se basear em literatura. E aí, os principais pontos, né, são de famílias distintas. Né? Então, a Dalbos maides, sendo de origem do México, né, mexicana, né, no mesmo sendo de origem do milho. Tá? Quando a gente fala cigarrinha africana, né, o nome popular já remete, né, então ela é originária da África, né, e adentrou nas Américas. Inclusive, o primeiro relato oficial em nível de Américas é o relato lá do pesquisador de Goiás. Tá? Então, é o primeiro relato nível de todas as Américas. Isso é um ponto importante, então ela foi introduzida aqui. Ela é de uma família diferente. Tá? Então, Dalbos maides, a nossa cigarrinha do milho, é a família Cicanelídeo, cigarrinha africana é da família Delpacide. Por que eu falo isso? Nível de literatura, os Cicanelídeos são mais importantes. Tá? Tem um maior número de indivíduos, bastante problemas. Mas isso vamos dizer assim, não diminui a questão Leptodelphax maculigera, mas só para a gente começar a trazer aqui para contextualizar. A família Delpacide é um pouquinho menor, né, em número de indivíduos, mas lá na África ela é uma grande problemática. Inclusive, e aí existe muito ruído, né, da questão da transmissão ainda do complexo de enfesamento, tá? Mas assim, dentro dos resultados que a gente já tem, resultados de literatura, lá ela transmite também bactérias. Aqui já se confirmou a transmissão, a questão da presença de virose. Tá? Então, antes que, né, o pessoal venha me bater aqui, né, e tem toda a questão de comprovação, né? Beleza, vamos lá. Continuar até que eles confirmar o postulado de Koch, nós já perdemos a lavoura para Leptodelphax maculigera. Essa é a minha sensação. Tá? Mas tudo bem, cada um na sua linha de pensamento. Mas considero que ela tem uma importância. O que mais me preocupa, Eduardo e Cassiano, é o que você bem mencionou. Quando nós falamos em Dalbos maides, maides remete a milho. Tá? Ela é uma dependente muito clássica do milho. Quando nós vamos para a Leptodelphax maculigera, ela é uma praga de gramíneas. Tá? Ela tem um histórico de maior número de hospedeiros, tá? E isso pode sim remeter a um problema, né? Uma amplificação da ocorrência e ter mais hospedeiros, e aí uma ponte verde melhor, possibilidade de ter a transmissão para outras plantas, essas outras plantas abrigar os enfesamentos, e aí nós ter problemas significativos. Por isso que nós não podemos subestimar essa praga. Tá? Porque mesmo já o relato lá de Goiás, né, muita ocorrência em sorgo, tá? Também foi encontrado em feijão. Tá? Feijão nos preocupa, feijão e soja, parentesco muito próximo. Claro, precisamos entender que às vezes ela está usando como abrigo, tá? Também não estou aqui querendo vender susto, mas foi encontrada, né, em capins, em braquiária. Tá? Então, isso sim, Eduardo, nos remete, né, uma luz amarela, né, para a gente entender e começar a gerar informações sobre ela. E para nós apimentar um pouco mais essa conversa, nós estamos começando a mexer e trabalhar com parcerias até com a Embrapa, estamos iniciando uma linha de frente de trabalhos que nós precisamos ampliar e entender. Primeiro, ainda a gente está muito focado a milho, tá? Milho e cigarrinha. E o complexo de enfesamento está no milho e está na cigarrinha. Acho que a gente precisa ampliar, entender um pouco mais isso. Acho que possivelmente a gente possa ter, e já tem, outras plantas podendo ser hospedeiros, e aí amplificar o problema. E também outro ponto,
precisamos abrir esse leque. Não é só fitoplasma, espiroplasma e raio do fino. Tem mais outras bactérias e outros vírus envolvidos. Claro que é uma dificuldade enorme, né? Porque nós temos genética, nós temos pulgão, nós temos agora 2 espécies de cigarrinha, mas precisamos ampliar. Ainda as informações, tem muita carência nessa geração de informação, que pode sim nos auxiliar a ter um pouco mais de clareza. Inclusive, isso pode subsidiar a questão de tolerância genética, porque hoje não é claro a questão até da escala. Muitos híbridos têm uma nota que remete a um grau de tolerância, quando vai ao campo é outra. Inclusive, há outro ponto. Quando nós falamos em tolerância genética, nós deveríamos separar vírus do fitoplasma e espiroplasma. Tem híbridos que se comportam de um formato expressando sintomas de vírus e totalmente outro quando expressam a questão de tolerância das bactérias. Então veja que nós temos muitas dúvidas, muitos questionamentos que precisam ser respondidos. Claro que demanda muito suor, né? Muita geração de informação, muita pesquisa aí para subsidiar. Mas entendo que a cigarrinha do milho, ela gostou do nosso ambiente, então ela vai permanecer por um bom tempo. Então a gente precisa sim gerar informação. Até para jogar um pouco mais de pimenta, né? A questão, por exemplo, dessa cigarrinha africana, né? Ela tem ela prefere, digamos assim, o milho, ou prefere as plantas em geral? E outra questão, se já tem estudo, eu sei que é bastante recente e quem sabe provavelmente não você tem essas informações, mas já tem informações se ela tem alguma tolerância um pouco maior, a questão de inseticidas, alguma coisa? Cassiano, assim, quando nós falamos lá na África, tem a Leptodelphax dimas, é outra espécie, aqui nós encontramos maculígena. Lá ela transmite enfesamento, principal problema em capim elefante e gramíneas, de maneira geral, transmitidos complexos de enfesamento. Aqui, quando nós falamos de Leptodelphax maculiger, ainda é bem incipiente as informações que temos, tá? Mas já vemos que ela está, vamos dizer assim, com maior frequência em outras plantas que só milho. Por isso que eu ligo esse alerta. A questão de tolerância, particularmente, eu não tenho essa informação. Por exemplo, aqui no sul ainda a gente está com uma população percentual baixíssima em relação a outra espécie. Por isso que ainda a gente está preconizando o manejo de cigarrinhas. Mas tem que saber se é uma ou outra? De momento não, porque o percentual é baixo da ocorrência de Leptodelphax maculiger em relação a dalbos. Inclusive, você tem ainda muita dificuldade de você separar um mosquito, um pernilongo de dalbos, quem dera o campo separar Leptodelphax de dalbos, né? Então, tem algumas características que a gente vai, acho que abordar na sequência, mas precisa ter uma expertise, precisa ter uma lupa, né? Um mínimo grau aí de conhecimento das características para você visualizar uma ou outra, né? Inclusive, Cassiano, acho que nós, num outro momento, num outro episódio, quando a gente comentou de cigarrinha, lá em 2021, tivemos a ocorrência do gênero Agalia, tá? Que é um gênero de cigarrinha presente na milho há muitos anos, e muitas áreas foram aplicadas por ela. Inclusive, a gente coletou, mandou para análise de efetividade, mandou para pesquisadores taxonomistas para fazer a identificação assertiva e dizer, pessoal, sempre esteve ali. Nós que nunca visualizava pragas diminutas em milho, né? Quando assustamos de dalbos, começamos a enxergar outras cigarrinhas que, em algumas situações, nem praga eram, potenciais de ser pragas significativas, né? Tu tem as imagens das diferenças da cigarrinha? Qualquer coisa a gente já pode compartilhar com o pessoal também. Só uma questão para quem está só nos ouvindo no Spotify, o episódio ele está disponível também lá no YouTube, onde é que tu pode ver aí a questão de tantas diferenças, o Glauber explicando as diferenças, vendo na imagem, né, como pode ter uma melhor percepção de como está sendo visto isso aí. Então vai lá no YouTube também e nos assista por lá também. Perfeito. Então aqui vamos iniciar pelas imagens, né? Então, diferenças de dalbos maíz e Leptodelphax maculiger. Então, a cigarrinha do milho e a cigarrinha africana. Como mencionado, só recapitulando, estamos falando de 2 espécies diferentes, estamos falando de famílias diferentes, então tem algumas características que nos auxiliam. Primeiro ponto, né, mais famoso, né, que é os pontos negros na fronte da cabeça da cigarrinha do milho, a cigarrinha africana não possui, tá? E é importante aqui a gente comentar que isso aqui são os óleos compostos, que é a mesma estrutura, tá? É um pouco mais escuro, como aparece aqui, mas vejo que por isso que eu falo que você tem expertise, né? Você entender que isso é um olho e não uma mancha preta, tá? Então,
a cigarrinha do milho possui 2, a cigarrinha africana não possui esses pontos negros, porém possui sim uma mancha escura no clípio, que é bem próximo à boca, bem na base da boca desse inseto. Quando nós falamos em antena, Daubolus tem um fio de cabelo, já a antena de Leptodelphax, veja que é bem dilatado, o pedicelo, né, na saída da cabeça, claro que depois fica fininho, olha aqui a foto, né, mostrando, mas próximo à cabeça o pedicelo é bem dilatado. Claro, pessoal, que é importante aqui mencionar que nós estamos falando de inseto aqui de 3, 4 milímetros de tamanho, inclusive a cigarrinha africana, ela tem menor tamanho, o adulto, em relação a Daubolus maenis. E uma característica presente na família Delphacidae é o esporão, que é essa bifurcação aqui, proeminente na tíbia, né, no terceiro par, que na cigarrinha do milho tem os espinhos aqui, mas não é presente. Então aqui as imagens e aqui as fotos, né? Então para ilustrar. Então a presença aqui da cigarrinha do milho dos pontos como mencionado, tem ausência na cigarrinha africana, porém perto da boca tem essa mancha, e aqui a antena, vejo que é bem afilada. Quando nós falamos em cigarrinha africana, tem o pedicelo dilatado e o esporão na perna. Claro, né, que são pontos assim, pouco difícil de fazer a separação. Por isso que até o momento a nossa recomendação de manejo não há necessidade de separá-las, e sim a necessidade de a presença da praga no campo, fazer o monitoramento, fazer a aplicação, evitando aí essa contaminação precoce no momento mais suscetível do milho. Esse sim é um ponto chave para o sucesso, para a diminuição do problema potencial de cigarrinhas no cultivo de milho. Uma outra questão quando a gente fala a respeito de controle, por exemplo, até são uma pergunta responde mais rápida, digamos assim. Aqui no sul realmente é o pior lugar de que tá de cigarrinha comparado a Goiás, Mato Grosso, nesses outros lugares plantadores de milho, porque eu lembro que quando começou a aparecer cigarrinha aqui para nós, vinham uns vídeos lá de cima do pessoal, em cima da semeadeira, com as calças, com caixa de semeadeira, tudo tapada de cigarrinha, que era aparentemente muito mais do que nós tínhamos aqui. Hoje a gente tem mais do que tem lá para cima, ou como é que tá essa distribuição da presença da praga? E outro ponto daí ligado a isso é o manejo, por exemplo. A gente fala às vezes que produtor teria que entrar ali com o manejo até onde as barras do pulverizador conseguem entrar na lavoura ainda. Mas tem outros lugares que o pessoal tem, por exemplo, agora com questão de drone, né, aumentando as aplicações de drone, tem gente que está entrando com mais aplicações durante o ciclo. Como é que é a necessidade? Claro que isso ainda tem alguma diferença por híbrido, né, do quanto a tolerância do híbrido, a suscetibilidade dele em aguentar, mas até que fase que seria bom o produtor estar monitorando realmente essa praga para que não tenha mais danos consequentemente, porque senão cuida no início da safra, depois larga de mão e aí começa a aparecer problemas novamente, né? Perfeito, Eduardo. A tua pergunta, vamos por partes, e a primeira é bem complexa para responder. Vamos tentar trazer aí um cenário e pontuar. Primeiro ponto, falar em Goiás, por exemplo, pegar um ponto de referência, é um estado que sofre no mínimo 3 a 4 anos a mais tempo que Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Se imaginava que ela não ia entrar pelo frio aqui no sul. Então vejam que como o frio é importante, retardou a entrada. Tá? Primeiro ponto. Essa região tende a ter uma pressão, falando em Goiás, maior, porque nós temos uma condição de temperatura média maior. O Cassiano aí deve ver que a entomologia aí ganha importância, né? Várias pragas, ciclos de pragas, pressão, porque você tem uma intensificação do cultivo maior, basicamente por não ter condição de frio. Porém, algumas regiões, e aí a gente precisa entender cenários, Eduardo, para responder. As regiões lá para cima, onde que tem só milho safrinha, tá, vai ter uma pressão considerável alta, porque seria que nem nós semear numa condição de maior temperatura aqui. Mas aonde não tem, por exemplo, áreas de milho safra, você tende a ter uma pressão um pouquinho menor, até naquelas regiões lá para cima, comparado às situações aqui. Quando nós trazemos, de novo, cai no conhecimento comum que áreas menores, mais milho em diferentes épocas, que lá para cima não ocorre, porque tu tem um período claro entre que corta a chuva, você tende a ter maiores problemas, Eduardo. Então, inclusive, sim, respondendo ao questionamento, essa região de Santa Rosa, algumas regiões de Santa Catarina, estamos tendo situações mais catastróficas que lá em cima em população. E vamos além, Eduardo. Tende a nós ter até mais problema, mesmo que nós tivéssemos a mesma população, porque lá normalmente ainda, tá,
o percentual de infectividade é menor comparado ao nosso aqui, tá? Só que é importante mencionar que lá para cima, em algumas regiões, a alta população, que é os vídeos que gera aí, que roda os WhatsApp, que viraliza, se o produtor não for assertivamente manejar, vai dar fumagina. Aí aquelas lavouras que você não tem perdas significativas com o complexo de enfesamento, mas tem perdas elevadas pelo dano direto, que é alimentar, que a gente pode colocar na balança também, e aí amplificado pela fumagina. Aí você vai precisar manejar, né, porque preteia toda o dossel da planta aí, perdendo área fotossinteticamente ativa. Então tu vê que é bem complexo, né, porque cada situação tem algumas características. A gente recentemente rodou aí, Goiás rodou próximo à Bahia, lá em cima, no norte de Goiás, conversando com o produtor, dizendo, Glauber, aqui eu não tenho problemas com o enfesamento ainda. Eu tenho uma alta população, eu preciso manejar, porque senão dá fumagina lá na frente. Tá? Então, tu vê cada cenário é um cenário. Mas, assim, conversando com outros pesquisadores, o percentual de insetos infectados vem aumentando nessa região, mas ainda é baixo comparado à infectividade aqui. Tá? Então, esses são pontos importantes, né, para considerar quando a gente compara uma região com outra. Pois não, Cassiano? Aqui no Mato Grosso, tu ouve falar aqui no sul, vamos dizer, um pouco sobre cigarrinha, mas passou ali Nova Mutum pra cima, ninguém fala, né? Não é um problema, porque tem muito pouco ainda, né? Que nem tu comentou, como é muito travado, digamos assim, os primeiros que plantam e são um pouco mais pro sul, daí tem problemas. A maior parte realmente tu quase não vê. Só depois que já tá instalado ou pendurando. Mas daí entra nessa questão que eu acho que vai dar uma comentada agora. Mantém essa parte do controle até V8, passa mais pra frente. Como é que tá sendo a questão do controle que vocês estão vendo na pesquisa, né? Perfeito. Esse também é um ponto bem complexo. Cigarrinha como um todo é complexo, né? Basicamente, que já sim estamos verificando que V8 e V10 é insuficiente. Então, já respondendo de forma mais genérica. Sim, precisaria ou tem retorno financeiro a aplicações mais tardias. Tá? E aí é um soma de fatores. Basicamente, ainda a gente aqui está tentando convencer o produtor até proteger até V8 e V10, Eduardo. Então, a gente está, vamos dizer assim, tentando ser um pouco mais despacito em relação a trazer o posicionamento, dizer, vai precisar proteger até R2, R3, R4, tá? Mas, assim, produtores mais tecnificados, sim, a gente entende que, e aí, claro, que a tecnologia de aplicação, seja drone, seja pivô, seja pulverizadores que permitam essa entrada mais tardia, há possibilidade, sim, e há retorno sobre o investimento. Claro que precisamos entender o cenário da população, né, o cenário da infectividade, o cenário da tolerância genética. Inclusive, a gente entende que é um mercadão para a ferramenta biológica. Aí eu teria tranquilidade de recomendar a aplicação isolada da ferramenta biológica. Porque você, primeiro, o período mais crítico já passou. Segundo, você tem um microambiente do milho, né, uma condição ali para o fungo esporular e ter uma excelência no resultado. Não que ele não vai ter nas aplicações de associação mais cedo, mas ali a possibilidade de entrar até isoladamente para ter essa multiplicação e esse controle, essa redução. Porque vai atuar. Porque o que a gente está vendo em regiões onde aparece mais fumagina? Você para em V7, V8 e depois estoura a fumagina. Por quê? A população continua se multiplicando. Ou você tem problema de pulgão em algumas áreas, muito associado ao desequilíbrio, dependendo do manejo que você fez para trás. Tá? Outro, dependendo da situação, você vai semear milho de novo. Né? O milho, você tende a reduzir essa população que vai aguardar a emergência do milho jovem para migrar. Tá? Então veja que você tem esses pontos que favorecem sim essas aplicações mais tardias. Perfeito. Até é interessante tu trazer isso porque é uma questão, acho que já estava muito no dito popular, vamos dizer assim, estava muito na cabeça do pessoal, até V8 causa problema, depois de V8 não causa mais problema, que entra com a questão da aplicação. E essa parte, eu acho, do biológico é muito interessante tu falar, principalmente por esse microclima que se cria ali, né? E realmente ele vai conseguir, além de com uma aplicação ou duas, muitas vezes, tu aumentar a quantidade dele, ele vai conseguir ir se multiplicando ali dentro, se manter dentro do ambiente, conseguindo atingir melhor a praga, né? Então, realmente é bastante interessante tu trazer principalmente essa questão que ele causa danos, sim. Porque acho que foi uma coisa que ficou
ficou muito na cabeça de todo mundo, principalmente no início, né? Que era a recomendação naquele momento. E não, até V8 é onde é que causa, máximo V10 e depois disso não precisa mais. Então, trazer essa questão junto com as ferramentas que tem hoje também, que é a questão do drone, por exemplo, auxilia muito nisso, né? E mostra a importância da pesquisa de estar buscando cada vez mais, entender cada vez mais essa praga e melhorando os manejos, né? Porque realmente ela é um desafio, ela é bastante complicada, principalmente aí no sul do Brasil. Exatamente, Cassiano, porque esse é um ponto importante. É claro que a gente bate muito V8 e V10, porque dali para trás, quanto mais cedo for, pior é. Mas entendemos que tem vários fatores, como eu te falei, fumagina, aumento da população, tolerância genética, né? Então tudo isso vai, vamos dizer assim, te dar mais ou menos retorno da aplicação, mas a gente está vendo que na maioria dos cenários o retorno é positivo de você fazer mais algumas entradas, né? E novamente não sendo repetitivo, mas a possibilidade de aproveitar esse microclima. A gente esteve visitando no norte do país aí uma área que o produtor fez a aplicação no pendoamento, tá? Fez uma aplicação e era fantástico o resultado da epizotia, tá? Realmente, assim, dentro de todos os meus ensaios das regiões do sul, nunca tinha visto uma epizotia tão grande da ferramenta biológica, de você encontrar várias cigarrinhas mumificadas ali, esporuladas, mantendo o ciclo do fungo ali. Por quê? O ambiente protegendo, né? Então, você tem uma menor insolação, você tem um microambiente mantendo uma temperatura mais adequada, uma umidade legal, e aí o benefício lá no final é gigantesco. Ponto ignorante ignorância minha, no caso. O que é epizotia? A epizotia é um termo quando você fala que você fez a inoculação, né, do fungo no ambiente, esse fungo vai contaminar o inseto, esse inseto vai morrer, né, esse fungo vai esporular, né, então vai ter essa pulverulência branca ao redor do corpo, e esse inseto vai ser fonte de inóculo para um novo inseto. Né? Então essa transmissão para um novo inseto vai o que nós chamamos de promover uma epizotia no ambiente, que é sensacional. Você vai estar tendo o ciclo do fungo contaminando novos indivíduos, e essa é a justificativa, Cassiano, né? Por que um produto biológico, por exemplo, pode dar maior residual que um produto químico? Exatamente por esses fatores. Perfeito. Hoje, falando, já que puxou a parte do produto químico, né? O que são hoje as ferramentas químicas aí que vocês têm acompanhado que não adianta aplicar, e o que tem funcionado bem aí, fazendo as primeiras aplicações e até pensando em relação à resistência. Por exemplo, a gente tem dados aí mostrando, por exemplo, metomil funciona bem, daí vai lá o produtor, vai só de metomil, né? Vai em toda a aplicação metomil, e aí começam os problemas, né? Hoje, o que a gente poderia dizer que são boas ferramentas químicas aí para o pessoal estar utilizando junto no manejo? Porque vale ressaltar, né? Todo problema de praga em si é importante sempre o manejo. É o manejo que faz ela, não geralmente ferramentas isoladas. E sim como é que tu trabalha com essas ferramentas para conseguir ter um melhor controle, né? Exatamente, Eduardo. Inclusive, as nossas apresentações, nosso posicionamento, o título não existe uma solução única, né? É a integração do manejo integrado de pragas, do MIP, né? Mas assim, te respondendo, é uma preocupação muito grande, tá? A questão de resistência. E aí, quando você pega Paraná para cima, os estados que têm mais anos de ocorrência, já começou a ter ruído, por exemplo, tu citou o metomil, tá? Da redução da performance. Para nós, Rio Grande do Sul, ainda metomil e acefato são os carro-chefes. Mas me preocupa muito, Eduardo, esse ano o metomil está muito barato. E tu sabe como é que é o produtor, infelizmente, tá? Ele, não digo que ele está errado, mas ele vai fazer a conta, a precificação do custo do investimento da aplicação, e muitas vezes casar um produto barato com eficiência, ele está fadado a nós perder essa ferramenta. Então, sim, externo aqui minha preocupação em relação a esse ponto, tá? Então, por isso que a rotação, você vai precisar trazer vários produtos para manejar, porque nós estamos falando numa construção aí de uma quantidade expressiva de aplicações. Por isso que, por exemplo, nessa primeira aplicação, eu nem colocaria acefato e metomil, eu colocaria produtos focados para percevejo que tem ação para cigarrinha, para já começar uma rotação, que entendo que tem vários excelentes produtos para percevejo e vão ter boa performance para cigarrinho. Depois, acho importante você entrar com uma desses dois produtos mencionados e depois vai ter que rotacionar com outros fosforados, com outros neonicotinoides piretroides, trazer a ferramenta biológica, né, para você fazer essa rotação. Tá? Entendemos que, se a gente não fizer, a gente vai pagar um pedágio, um preço muito caro
da redução das ferramentas possíveis, né, e efetivas para o manejo. E outro ponto, Eduardo, que o produto não é milagroso. Muitas vezes o produtor entende que, mas então eu vou associar o produto A com B, com C. Não resolve para cigarrinha. Tá? Claro que tem o custo operacional da entrada, mas aplicações sequenciais serão mais efetivas que bombas de aplicação num momento único e depois abrir muito intervalo. Lembrando que a planta de milho cresce, cada 3, 4 dias bota uma folha nova e os adultos estão no cartucho se alimentando. Você precisa repor inseticida com esses intervalos mais curtos. E acho uma coisa importante da gente trazer também, só fazendo um adendo, que é a tecnologia de aplicação necessária para que o produto chegue lá, né? Então Sem algo dúvida. muito importante que muitas vezes é esquecido, só colocar o produto não vai resolver a questão. Sem dúvida. Até, já que o Cassiano puxou isso, só para nós finalizar daí, teve um pessoal comentando até de aplicação o raciocínio deles não estava errado no sentido que de noite a cigarrinha ela é menos móvel, então teoricamente de noite é o melhor momento de aplicar. Eles utilizavam esse argumento para dizer que de noite não era o melhor momento, que tem que aplicar quando ela está mais móvel. Enfim, não faz muito sentido. Mas a gente já entende que sim, quando ela está mais paralisada na lavoura, digamos assim, principalmente quando tem temperatura mais baixa no período noturno, é onde é que a gente poderia ter esse melhor controle. Pensando nesse melhor controle, a momento de aplicação, a gente estaria falando em aplicar de noite, de madrugada, bem no início da manhã, ou como é que funciona essa dinâmica para essa aplicação, esse melhor momento de aplicação? Eduardo, é um ponto importante que assim, a gente não tem uma receita de bolo bem clara, porque cada dia vai ser um dia, né, em relação às condições climáticas. Sim. Mas o trabalho que a gente conduziu com uma ferramenta biológica, né, uma Bovéria baciana, cepa BB15, comparado a cefato, trabalhamos com perita 1 kg, aplicamos às 7 da manhã, isolado, né? Trabalhamos com uma testemunha, o biológico e o químico. E aí, as duas ferramentas aplicamos às 7 da manhã, à 1 da tarde e às 7 da noite. Fizemos um manejo de 5 aplicações, né, no decorrer do cultivo de milho e fizemos as avaliações de controle, mas vamos dizer assim, vamos falar o que paga a conta, que é a produtividade. Era esperado que a ferramenta biológica performasse melhor às 19 horas. Isso se confirmou. Tá? Por quê? Basicamente, você dá mais horas de condição adequada pós-aplicação. Tá? Então, esse fica um ponto importante, que as aplicações noturnas são boas, mas quanto mais tu se aproximar pela madrugada, pelo amanhecer, você tende a começar a reduzir a eficiência. E é importante ficar claro, para não ficar nenhum ruído na informação, né? Que não é que, eu não estou falando só do momento, o momento em si da aplicação está adequado, só que 2, 3 horas depois, você vai ter temperatura elevada, umidade baixa e insolação que pode inativar, né, ou matar o conídeo no processo de germinação e penetração no corpo do inseto. Mais uma resposta interessante, que a cefato também, Eduardo, né, que é um produto químico, né, também teve uma resposta mais efetiva em produtividade e proteção às 19 horas. Tá? De maneira geral, às 13 foi o pior cenário para ambos. Tá? A diferença do químico das 7 da manhã para as 19 foi menor, que a do biológico até, mas teve uma diferença significativa. Tá? Mas assim, basicamente, quanto menos movimentado, menos se movimentando o inseto está, mais efetivo vai ser essa aplicação. Tá? Então assim, não aplique nos horários que o inseto está mais uma revoada, que está se locomovendo, porque você vai ser menos efetivo. Quanto mais se locomovendo está, menos ele vai estar no cartucho, menos acessado pelas ferramentas estão. Inclusive, também a gente precisa entender que a partir da população inicial nós começamos a ter ninfas. As ninfas não ficam tanto no cartucho, ficam mais na parte abaxial da folha, principalmente nas folhas um pouco maiores, não exatamente nas folhas do cartucho. Então, veja que tem muitos pontos ainda a esclarecer e entender o cenário. Mas assim, de maneira geral, rotacionar produtos, encontrou cigarrinha, precisa aplicar. Quanto mais cedo ocorrer a infecção, pior é para a planta de milho. Cuidar em intervalos curtos, né? Evitar aí perdas potenciais com o cultivo. E depois que o milho começa a tombar, a mostrar sintomas, infelizmente, né, o nosso velho chavão, caixão e vela preta. Não tem o que fazer. Não, perfeito. Até deixar aberto aí, Glauber, para ti, quiser dar um recado final pro pessoal, fica bem à vontade. Não, perfeito. Basicamente é só comentar que agora estamos passando pela condição climática de excesso de chuva, pela grande quantidade de milho semeado no estado, tá? E pelas aplicações, tendemos a reduzir a população.
Quando tem muita chuva e o cartucho está cheio d'água, a cigarrinha não está lá. Mas se você olhar por baixo da folha, o bichinho está lá aguardando. Então, assim, não reduza, não baixe a guarda para a praga. É uma situação que até uns dias atrás o produtor estava assustado, claro, exceto a região noroeste que semeou antes, mas falando da grande massa de milho aqui no estado, o produtor estava assustado que ia ter que fazer uma quantidade expressiva de aplicações. Eu entendo que não vai precisar, que bom, tá? Mas também ele não pode querer apopar demais, vamos dizer assim, e deixar de aplicar em momentos chave e cruciais aí para a assertividade do manejo de cigarrinho no milho. Tá? E, obviamente, sempre entender a tolerância genética, e isso está intimamente ligado à maior robustez ou menor robustez da aplicação do manejo. Não, perfeito. Até, primeiramente, agradecer, Glauber, por tu ter aceito participar conosco de novo. Sempre, para nós, sempre uma felicidade. A gente sempre aprende muito aí nos episódios. Uma coisa que tu nos falou em outros episódios, comentou hoje também, a importância de manter o monitoramento, manter atento, manter sempre pegando mais informações e atualizando essas informações. Até segue lá o Glauber nas redes sociais dele, segue a RTC, a Rede Técnica Cooperativa, tem muito material lá sendo desenvolvido, inclusive a parte do monitoramento, que é muito importante, eles têm todo, não vai ficar só para o Rio Grande do Sul, né? Não vai ter para os outros estados, mas é muito interessante todo o mapa de acompanhamento que eles têm da praga, de desenvolvimento, e também traz essa importância de fazer esse monitoramento dentro das suas lavouras, para tu conseguir ter um controle cada vez melhor e saber quando entrar ou não e fazer o controle. Essa questão de não baixar a guarda para não chegar no caixão e vela preta, né, Glauber? Então, acho que Exato, isso é uma Cassiano. parte... A gente trouxe como uma bandeira aqui para o setor de entomologia que o monitoramento ele é chave. Ele é chave, claro que aqui o episódio é cigarrinha, mas para qualquer praga. O calendário, que é muito efetivo para a doença, ele não se ajusta para pragas. E aí a importância de monitorar. Claro que a gente entende que algumas pragas são mais fáceis, outras são mais difíceis, mas as cartelas adesivas, elas não dão um termômetro. Ela não vai resolver na totalidade, mas você colocar 15, 20 dias antes de semear o milho, já começa a te dar uma percepção de como que está o ambiente. Já tem cigarrinhas presentes ou não? Né? Então, está tudo lá dentro do Batcoop, né? Convido todos os agricultores que são associados a uma cooperativa a ter uma riqueza de informação, não só da entomologia, mas de todos os outros setores. Tá? E essas cartelas a gente fez até fazer um merchan aqui, Cassiano. A gente conseguiu uma parceria com a empresa Isca, né? A gente conseguiu, além de personalizar e mostrar a força do sistema cooperativo, né, do nosso monitoramento, trazendo um valor irrisório às cartelas para realmente ter uma utilização massiva aí no estado, para realmente mostrar a importância de monitorar, entender, né, compreender a praga quando a gente fala em insetos extremamente diminutos para ser assertivo no momento de aplicação. Perfeito. E quem quiser também saber como identificar aí a diferença de uma cigarrinha para um mosquito, que a gente brincou, mas é o que realmente acontece no campo, o pessoal não sabe aí diferenciar. Tem o vídeo do Glauber, vou deixar também já de 2 anos atrás, né? Mas vou deixar aqui na descrição do episódio, porque ajuda muito realmente, é uma coisa muito mais facilitada, vamos dizer assim, de tu entender como é que é e como identificar essa praga aí na lavoura. Então vai ficar aqui na descrição e convido todo mundo também a ouvir os outros episódios que a gente gravou com o Glauber. Aí tem o episódio 136, o 151 e o 166 que a gente gravou aí, que ficaram também muito bons. Então, se tu quer ficar atualizado, sempre com notícias novas, não, mas conhecimentos cada vez novos e atualizados, siga aí o Glauber, siga a RTC, siga o AgroDP, nos siga nas redes sociais. Por hoje era isso. Até a próxima, pessoal!